Tabus, agora eu e você aqui juntinhos, quer dizer, nós aqui prontos para este encontro de agora. Que Deus abençoe a você, eu gosto desse horário, deste tempo marcado para que nossa conversa flua, para que seja interessante, que seja muito positiva para você. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar a respeito do mito do sexo seguro aqui no Sem Tabus. Muitas vezes, quando nós tratamos do tema sexo, prática sexual, na cabeça de muita gente se dá apenas no sentido de que, bom, para ter uma relação sexual satisfatória, uma das primeiras coisas que precisam ser cuidadas é quanto justamente ao cuidado com ela. E está prevenido de doenças sexualmente transmissíveis ou também de uma gravidez indesejada, está suficiente, basta isso. Será que é isso mesmo? Ou será que estamos experimentando um mito, o mito do sexo seguro? Quem disse para você que de fato é confiável o uso da camisinha, por exemplo? Será que ela garante essa segurança toda na vida sexual? Alguma coisa disto nós vamos acompanhar durante a conversa aqui, mas muito mais à medida que inclusive você vai participando, vai compartilhando com a gente aqui as suas experiências, o que você pensa a respeito no seu Sem Tabus. E o nosso Face está disponível para você, está ali uma maneira de termos um contato direto, facebook.com/semtabus.nt ou escreve para semtabus@novotempo.com. E todos os programas passados estão no nosso site, novotempo.com/semtabus, novotempo.com/semtabus. Inclusive ali você pode pedir a revista Família Feliz, tem um banner na direita do seu vídeo, você pode clicar, aparece um formulário, você preenche, manda pra gente e vai pra você pelo correio a revista Família Feliz, ok? E nosso convidado de hoje de volta aqui comigo, já esteve uma vez, volta agora para uma outra temática, mas na mesma direção, de ajudar você. Michelson Borges, tudo bem? Tudo bem. Bom tê-lo novamente. Aqui. Que bom! Michelson Borges é jornalista, escritor, autor de 4 livros. Ele trabalha na Casa Publicadora Brasileira, que eu sempre trago aqui literatura da Casa Publicadora para você como referência de qualidade, como referência de bom conteúdo. E também é pesquisador, blogueiro e vem hoje aqui nos ajudar a entender sobre o mito do sexo seguro. Por onde vai essa história? É seguro ou não é seguro? Em que sentido? Eu até trouxe aqui para mostrar para você, para os nossos telespectadores, um livro que me impressionou, né? E como editor, eu costumo ter critérios assim meio altos, né, para selecionar bons livros. Eu imagino a sua biblioteca assim bem pequenininha. E esse aqui me impressionou positivamente, realmente, né? O livro Hooked, se quiser mostrá-lo, né? Por quê? Os autores são cientistas, são médicos, ginecologistas. E eles usam apenas pesquisas científicas de ponta para mostrar que realmente isso é um mito, né? A questão do sexo seguro, pelo menos como entendido pela maior parte das pessoas, pelos meios de comunicação de massa normais, aí, digamos assim, né? Esse título já tem traduzido aqui no Brasil? Então, infelizmente ainda não está traduzido em português, né? Okay. O que é uma pena, né? Que nenhuma editora tenha tido coragem ainda de traduzir um material dessa qualidade. Por que coragem? Porque ele vai contra o paradigma reinante de que o sexo seguro é só garantido por uma fina camada de látex e está resolvido o negócio, né? Nesse nível. Ele vai contra as campanhas, né, feitas pelo próprio governo de que sexo seguro é só com camisinha e coisa parecida. Por quê? Os autores, eles foram muito felizes ao, assim, relacionar uma série de pesquisas que mostram que sexo é muito mais do que apenas uma atitude, uma ação mecânica fisiológica, né? Estão envolvidos ali neurotransmissores poderosos, né? E eles mencionam aqui, por exemplo, 4, pelo menos, neurotransmissores, a ocitocina, que age especialmente no cérebro feminino, a vasopressina, que tem atuação mais no cérebro do homem, a dopamina, que é dos dois gêneros, e é a chamada droga natural, né, com que nós falamos no outro programa, com que Deus nos dotou para termos prazer, e também mencionam aqui a noradrenalina, né, mas vamos falar um pouquinho sobre as 3 primeiras, né. Eles comparam, e a comparação é bastante óbvia, né, o sexo à alimentação. Nós sabemos que há alimentos nocivos e alimentos que são benéficos, não é? Você escolhe aquele que vai nutrir seu corpo ou desnutri-lo, não é? O ato de se alimentar é uma escolha sua. Assim também é com o sexo, né? Ele é uma bênção ou pode ser uma maldição, dependendo da forma como for empregado. No caso aqui da ocitocina, a explicação que os autores dão, né, como cientistas, é que ela promove uma ligação muito intensa entre a mulher, por exemplo, e o bebê. Quando a mulher amamenta, o cérebro secreta ocitocina.
de modo que o amamentar não é apenas o ato de dar alimento para o bebê, mas também cria vínculos muito fortes ali, né? Algo que os homens jamais vão entender, claro. Mas isso também acontece quando a mulher ela se envolve em carícias, em uma atitude de intimidade com um homem. Há uma ligação, um vínculo também assim bastante aprofundado por esse neurotransmissor, que eu creio foi criado exatamente para isso. Mas quando nós cometemos abusos no uso desse recurso, há sofrimento. Assim como quando cometemos abusos com a alimentação, também há consequências ruins, né? No homem, a vasopressina, no caso da dopamina é a mesma coisa, no sentido de que esse hormônio nos dá prazer, só que, como eu disse no nosso programa anterior, ele é neutro, né? Ele vai dar prazer, como nós falamos naquela ocasião, tanto na pornografia quanto no sexo criado por Deus. A escolha do que me dá prazer depende de mim, usando a minha racionalidade, usando meu livre-arbítrio, não é? Para que esse neurotransmissor seja bem empregado. Então, assim, o ponto positivo aqui, Darleide, embora talvez o telespectador vá me estranhar, é que eles não usam a Bíblia. Mas como assim? Isso é ponto positivo? No primeiro momento, sim. Porque há pessoas hoje que duvidam, que acham que a Bíblia está ultrapassada, que os conselhos bíblicos são dogmas, né, de séculos, milênios atrás, né? É um atraso, é um atraso, né? Coisa de gente que não tem cultura, entendimento. Exatamente. O que eles fazem aqui é mostrar, de forma indireta, que a Bíblia tem razão. Entendi. Que essa visão bíblica está correta. E eles usam a ciência, usam a ressonância magnética, imagem de ressonância magnética funcional, enfim, uma série de recursos que hoje estão à mão dos cientistas, eles empregaram na pesquisa com relação à sexualidade. O que ele diz mesmo a respeito do uso da camisinha, do objeto camisinha? O que é mesmo que é dito? É a respeito da fragilidade do uso dela como... Sim, é claro que nós não podemos defender aqui que ela não tem sua utilidade. Claro. Né? Tem, claro. Mas assim, eles mesmos dizem, né, que nunca, não foi inventado ainda um preservativo para o cérebro, para as emoções, não é? Então, a gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, não é? Não são os únicos problemas envolvidos na prática do ato sexual em desconformidade ou em não conformidade com o plano de Deus e até com a própria natureza humana, não é? Nesse sentido que a camisinha não é realmente garantia de sexo seguro. O único sexo seguro para eles, sem dúvida, é aquele praticado no contexto monogâmico, marital e heterossexual. Qualquer coisa fora disso envolve riscos que devem ser levados em conta. Sexo seguro ainda é dentro do plano perfeito de Deus. Exatamente. Né? Alguma coisa nesse sentido, para a gente compreender assim, como que você hoje explica para os jovens a respeito da não prática sexual, então respeitando esse plano original, plano perfeito de Deus, como é que você consegue ilustrar para os jovens quanto a tudo isso que existe e até que o corpo libere, o sexo libere, a endorfina, o que mais que libera? Isso tudo quanto é ina, vasopressina, essas inas. É muita ina da vida. Como é que eu ensino para o jovem tecnicamente sobre algo que acontece aqui dentro que eu nem estou dando conta? É interessante. Os autores mesmos usam um exemplo. Eu trouxe aqui uma fita adesiva, que é da minha filha, por sinal. Né? Você vê aqui. Rosinha, Rosinha, né? Mais bonitinha. Eles usam o exemplo da fita adesiva, né? Tanto a ocitocina quanto a vasopressina foram criadas por Deus para criar vínculos, já dissemos isso, né? E criam vínculos poderosos. Tanto é que quando há uma relação assim, uma intimidade entre o casal e depois um rompimento, o sofrimento é inegável. Há sofrimento, né? Sabe que uma vez eu estava numa livraria e vendo lá vários temas, eu comprei inclusive esse livro, li, e assim, ocitocina, o hormônio da moralidade, acho que é alguma coisa do gênero assim. Inclusive eles citam os adventistas do sétimo dia ali naquele livro, de maneira positiva e falando, enfim, sobre a fé, sobre a religiosidade, etc, etc. Então, e também não tem nada a ver com religião, não é um livro religioso e falava especificamente sobre a ocitocina como o hormônio da moralidade. Sim, alguns chamam de hormônio do amor também. Né? Também. Ele funciona como uma fita adesiva, né? Então ela cola. Ela promove a intimidade, a ligação emocional e química. Não é uma coisa só de amor emocional, né? É uma coisa química mesmo. Faz parte do nosso patrimônio fisiológico aqui e tal, hormonal. Só que se você mantém um relacionamento, termina, é o tal do ficar, né? Ficou, terminou. Fica, termina. Fica, termina. O que vai acontecer com o tempo com essa cola?
Vai deixar de ser cola. Vai deixar de ser cola, vai perder a sua capacidade de ligação. Assim também ocorre com as pessoas que lidam com esse assunto de forma irresponsável, ou que são chegadas no ficar, ou que mantém, é o tal do sexo casual, né? Tão propalado pelos meios de comunicação, pelos filmes, né? Tem até um filme aí que tem justamente esse título, acho que é Sexo Sem Compromisso. Lamentável, porque na verdade a pessoa que se envolve nesse tipo de relacionamento, ela está se preparando para um futuro, para uma relação futura não tão assim satisfatória, porque ela acaba perdendo a capacidade de ligação íntima com a outra pessoa. Então lá na frente ela vai descobrir, quem sabe, o amor de sua vida, ela vai perceber que aquela pessoa é com ela que ela quer passar o resto dos seus dias, mas ela se preparou não para uma relação de intimidade total, mas para uma predisposição até para o adultério, para a traição, porque ela criou um padrão assim. Então ela, digamos assim, ela danificou um mecanismo cerebral que deveria promover a ligação e acabou se prejudicando nesse sentido, né? Não tendo mais essa capacidade que a ocitocina e a vasopressina lhe dariam de uma intimidade mais profunda, caso ela tivesse mantido casta, né, dentro dos padrões que a gente costuma ensinar aqui, né, no Sem Tabus. Né? Esse pensamento, ele se dá tanto para homens quanto para mulheres? A ocitocina tem o mesmo trabalho, a mesma influência em homens e mulheres? Não, no caso da mulher é mais a ocitocina. Mas a homem é a vasopressina. Ok, esses dois hormônios, eles trabalham na mesma intensidade para a mesma função? Entre outras funções, eles têm a função de, segundo os autores aqui, de promover essa ligação química, né, que é real entre homem e mulher. Tanto é que quando, repito, há um rompimento dessa relação, quanto mais intimidade houver no casal, entre o casal, maior o sofrimento quando houver um eventual rompimento da relação. Entendido, Michelson Borges. Michelson Borges, jornalista, vem trazer aqui para a gente algum conhecimento nessa área, inclusive o que diz a literatura a respeito e o que diz as pesquisas e quais são as palavras ditas, principalmente, nós estamos dando crédito neste momento aqui, àquelas pessoas que nem ao menos são religiosas e que percebem o quão eficiente é o plano de Deus para o seu bem-estar emocional, físico, mental, espiritual. Deus cuida de você e de mim, justamente, muitas vezes, me dizendo não, mas quando este não me preserva de muito sofrimento. E nós vamos na direção contrária a muito que se busca hoje. Hoje o que mais se quer, eu estou dizendo hoje, mas imagino que a natureza humana sempre buscou esse prazer e a realização dos seus sonhos, dos seus prazeres, mas nos dá a impressão que historicamente vê-se com muito mais força o que se dá hoje numa hiper mega valorização ao simplesmente eu exercer agora os meus desejos, executar agora as minhas vontades e não me dar conta de que essa irresponsabilidade pode me trazer a curto ou a longo prazo ou já de imediato algumas dificuldades para as quais eu não estou pronta. Então, nós queremos sempre trazer essa conversa à tona para ajudar você a pensar e se preservar, se prevenir quanto a isto. Né, Michelson? Nós estamos falando aqui também de vícios, na verdade, né? Se for pensar bem, né? Não deixa de ser um vício, né? Que pode ser natural ou não. Ocitocina, vasopressina podem ser uma bênção para um casal casado, porque vai tornar os viciados um no outro. Que bonitinho. E esse é um conceito bíblico até, né? De ter prazer unicamente com aquela pessoa que foi escolhida por Deus, por você e abençoada por Deus. No caso de um contexto não matrimonial, aí esse vício é perigoso. Ele traz sofrimento, traz insegurança. Nós vimos no programa anterior, né, que 2/3 dos jovens que tiveram iniciação sexual precoce, gostariam de ter voltado atrás, né? E que há uma grande incidência de depressão e baixa autoestima por parte daqueles que se iniciam sexualmente de forma precoce e sem o contexto de romantismo e compromisso. Então isso deve acender uma luz amarela, pelo menos, né? Se não vermelha, né? Na cabecinha de muita gente, né? Por quê? Que há sofrimento e de outra forma há felicidade e realização. O sexo é uma bênção, desde que usado no contexto certo, né? E há a questão também, Darleide, da precocidade perigosa, né, nesse assunto. Veja só, por que quando a gente fala de jovens isso é mais sério até? Por uma simples razão também fisiológica. No nosso cérebro é uma região aqui na frente, né, atrás da testa, chamada lóbulo pré-frontal, né? O lóbulo pré-frontal, diferentemente do sistema límbico, é a região do cérebro que tem que ver com a racionalidade, com o poder de escolha, com as decisões mais
cognitivas, pensamentos cognitivos. E, curiosamente, essa área do cérebro só se torna madura mesmo aos 21 anos. Isso são os neurocientistas que dizem, né? Ela está amadurecendo ainda. Então, um jovem, um adolescente, né, ele não está plenamente apto para tomar decisões na base da razão. O sistema límbico toma conta ali, né? Alguns autores comparam até assim. O sistema límbico é um leão faminto. O lóbulo pré-frontal é o domador de leões. Quem é que vai controlar a situação aí, né? Durante a pré-adolescência, adolescência e juventude, quem está ali dominando é o leão. Quando você se torna maduro, após os 21 anos, nessa faixa, nessa idade aí o domador toma conta. O que isso nos diz? Que a relação entre filhos e pais tem que ser muito estreita. Nessa fase da vida, eles dependem muito de nós. Eu tenho uma filha pré-adolescente e eu percebo isso, né? Como os filhos dependem dos pais para a tomada de decisões. Se há algum adolescente, certamente deve haver, né, nos assistindo, né, em algum momento, conte com seus pais, ou então com algum adulto que seja seu responsável, em quem você confie, quem sabe no seu pastor, no seu líder espiritual, para tomar decisões tão importantes quanto, por exemplo, a do namoro, ou até do casamento, muito mais, não é? Porque, repito, você pode ser traído por seu cérebro, que vai estar numa fase ainda dominado por emoções e não tanto pela razão. Os seus pais já passaram pelo que você passou e têm um cérebro já amadurecido, já configurado. E eles podem, pais, ou como eu disse, né, algum orientador maduro e confiável, eles podem ajudar os jovens, adolescentes, a tomar decisões na base da razão. Por isso que essa relação entre pais e filhos tem que ser construída desde a infância, para que quando chegar nessa fase crucial, em que os hormônios estão em ebulição, né, em que eles se relacionam com outras pessoas e a paixão começa a despertar, eles possam confiar naquele pai, naquela mãe, naquele orientador que sedimentou essa relação desde a infância. Então, por favor, não confie demais no seu cérebro, se você tem uma idade assim, abaixo dos 21 anos. Né? Não confie demais. Mas confie que a gente vai ficar fora aqui da nossa conversa no Sem Tabu somente 2 minutos e já voltamos para a gente continuar aqui com o Michelson Borges. E você não saia daí, por favor. Até já. Quero oferecer para você hoje 2 dicas de leituras bem interessantes sobre a sexualidade humana. Conduta Sexual, da escritora Ellen White, e Sexualidade Plena, da doutora Valéria Peixoto Meira. Os 2 livros são da Casa Publicadora Brasileira. cpb.com.br, dica para você. Acesse o site e lá tem uma série de literatura incrível para você. Michelson Borges, anteriormente você citou um livro que não está traduzido ainda para o português. E eu vejo que você tem uma outra dica de leitura e é o assunto da nossa conversa de agora, Nua e Crua, a verdade. Nua e crua. A que diz respeito este livro especificamente? Primeiramente, Darley, o que me chamou a atenção nesse livro foi o nome do autor, que eu já conhecia, né, de um outro tipo de literatura, Josh McDowell. Ele é um grande apologeta cristão, defende a fé com argumentos racionais, usa muito a arqueologia bíblica, a ciência, né? Quando eu vi que ele escreveu um livro sobre sexo, eu fiquei curioso, mas o que o Josh tem a dizer sobre esse tema? E se não me engano, ele tem um ministério de apoio às pessoas viciadas em pornografia, né? Também desenvolve um trabalho nessa direção, né? Mas assim, ele é mais conhecido como um apologeta cristão, defensor da Bíblia, enfim. Isso. Eu comprei, né, assim, empolgado, li de uma sentada, porque o livro realmente é bem interessante, não é tão volumoso, né? E eu pude perceber que o Josh usa o mesmo padrão de argumentação que ele tem usado nos outros livros na questão do sexo, né? Ele usa argumentos muito consistentes, assim como fazem os autores de Hooked. Ele aí trabalha muito com a questão da ciência, né? Demonstrando também, como aqueles autores, que a ciência dá as mãos à Bíblia ao demonstrar que a sexualidade, segundo a Bíblia, é aquela que realmente nos protege dos perigos inerentes ao sexo promíscuo e nos dá felicidade emocional, espiritual,
saúde física, enfim, né? Mas tudo com argumentação muito consistente. Foi isso que me chamou a atenção nesse livro da CPAD, né? A Verdade Nua e Crua. Interessante. Alguns jovens, ele cita aqui coisas interessantíssimas do universo dos jovens, principalmente, e de fato, eu recebo alguns questionamentos de meninos que dizem assim, ou meninas que dizem assim, eu sou virgem ainda, mas rolou alguma coisa mais íntima entre eu e meu namorado, mas eu sou virgem ainda. E eu abri aqui numa página aqui, por exemplo, a respeito do sexo oral, faz sexo oral, mas sou virgem, diz o garoto e a garota. E diz, sempre que você está em uma situação muito emocional e sensorial, incluindo o sexo oral, seu cérebro libera noradrenalina e fixa a lembrança daquele evento em seu cérebro como um sexo, né? Como uma prática sexual. O sexo oral afeta seu corpo, cérebro e relacionamentos, assim como a relação sexual. Como a gente é inocentinho, às vezes, querendo driblar o cérebro, querendo dar um nó na vida, né? Que bom que você mencionou a noradrenalina, que é o quarto neurotransmissor que eu mencionei no bloco anterior e esqueci de falar. Né? Foi muito providencial isso aí. A noradrenalina é um neurotransmissor que fixa memórias no cérebro. E quanto mais emotiva for uma memória, mais fixada ela fica no cérebro. E praticamente não existe nada em termos de relacionamento físico tão emotivo quanto a relação sexual, que não quer dizer só penetração, né? Sexo vaginal. Existe, aí menciona o sexo oral, carícias íntimas, não é? Tudo isso libera ocitocina. O abraço libera ocitocina. Então, quanto mais íntima essa experiência sensorial, mais ficará fixada na memória. E a Bíblia fala que o leito matrimonial tem que ser sem mácula. Como cumprir um mandamento desse? Ou como viver uma experiência dessa, se a pessoa leva para o matrimônio uma série de informações, de memórias, de sensações que foram vividas no passado, né? Então, é outro cuidado que tem que se ter, né? Lembrar-se de que, além da ocitocina, que ajuda a aumentar a intimidade do casal, vasopressina também, existe a noradrenalina, que ajuda a fixar memórias, especialmente as emocionais. Exato. Então, não carregue, né, para a sua relação futura, não detone o seu casamento, se eu posso dizer assim, né? Levando uma carga que não deveria estar ali. É outro motivo para a preservação. E, lógico, né? Qualquer tipo de intimidade pode contribuir para esse tipo de bagagem que um dia vai ser incômoda. Uma vez um dos meus convidados citou a respeito de uma experiência que alguém contou para ele em aconselhamento, ele dividindo com a gente o aprendizado, e é fato, quando alguém teve outras experiências sexuais e ela entra num relacionamento agora com compromisso, todas aquelas lembranças vêm como se fossem aquelas pessoas sendo carregadas para esse relacionamento de agora, as memórias, as comparações, as diferenças, e lendo ainda em caixa alta aqui nesse resumo do livro, diz assim, Deus lhe pede para manter o seu leito conjugal, a sua vida conjugal, livre de lembranças e consequências que resultam de todas as experiências sexuais passadas. Essas lembranças daqueles encontros sexuais ficam gravados na sua memória. E para quem escolhe, por exemplo, o sexo oral, como eu citei agora há pouco, por ter aberto aqui nessa página e me chamou a atenção, escolher o sexo oral como uma alternativa para a relação sexual não impedirá que essas lembranças fiquem ali gravadas e tragam algum prejuízo para você. Gostei disso, verdade nua e crua, amor, sexo e relacionamento. Na verdade, nós falamos isso no programa anterior, né, que nem tudo é assim tão determinístico, né, com Deus. Se você busca Deus, ele ajuda a consertar algumas coisas, mas uma coisa a gente tem que ter convicção de que, como eu li uma vez uma frase, dizia assim, nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências. Algumas marcas ficam, algumas consequências permanecem, né? Você nunca vai ter, talvez, uma relação tão plena quanto poderia ter se não tivesse tido envolvimentos anteriores. Mas, nós lemos esse texto também, né? No programa anterior, Paulo diz, deixando para trás as coisas que ficam, eu avanço para o alvo. Então, assim como pessoas que, por exemplo, antes de perceberem que isso é nocivo, antes consumiam filmes de terror, liam livros impróprios, né, ou violentos, enfim, fica uma carga, né? Mas Deus pode tornar essa carga, colocar na lixeira do seu computador mental e manter ali. Só que a luta vai ser maior. Vai dar um trabalho. Maior, né? Então, se você não teve esse tipo de envolvimentos com esse tipo de conteúdo e também com esse tipo de relacionamento mais íntimo, que bom, você terá um futuro ainda melhor do que teria se tivesse se envolvido, né, dessas formas mais íntimas.
Esse livro também, em algum dos capítulos, eu vi que ele fala sobre doenças sexualmente transmissíveis. O que mais você andou pesquisando a respeito? Não, os próprios dados que eles oferecem são muito interessantes e alarmantes, né? Por exemplo, os autores mencionam que em 1960, os médicos tinham que lidar apenas com 2 doenças preocupantes nessa área de doenças DSTs, né? Que eram a sífilis e a gonorreia, ambas resolvidas com antibióticos, né? Ou com medicamentos. Na década de 70, pra você ter uma ideia, Darleide, olha só, na década de 60, 1 em cada 60 jovens, ou 60 pessoas adolescentes, né, sexualmente ativos, contraía DSTs. Na década de 70 já era 1 em 47. Você consegue imaginar como é hoje? Não. 1 em cada 4. 1 em cada 4 adolescentes que se envolvem sexualmente terá algum tipo de doença sexualmente transmissível. E o que é pior, né? Se nos anos 60 eram apenas 2, hoje são mais de 20, 19 das quais são incuráveis. Qual é a mais comum? A mais comum ainda é o HPV, né? Talvez não seja assim. Hoje até que se fala bastante, porque o governo iniciou campanhas de vacinação, né? E alguns até perguntaram, mas e aí? Devo ou não devo vacinar, né? Será que é necessário? Infelizmente, eu diria assim, neste nosso mundo não ideal, acaba sendo um quase que mal necessário. Por quê? Verdade. Ainda que a menina se preserve para o casamento, como garantir que o rapaz se preservou? Exatamente. Não é? E há histórias tristes aí de contaminação, porque em muitos casos não se manifesta, especialmente no homem, né? Não há sintomas do HPV. E ele pode causar, entre outras coisas, câncer no colo do útero. Né? Exatamente. Então é realmente algo muito triste. E o que é pior, Darleide? O preservativo, tanto é que as campanhas por vacinação acabam admitindo isso. O preservativo, se alguém te fala que ele pode proteger, isso não é real. Porque, na verdade, toda a área próxima aos órgãos genitais podem transmitir o vírus do papiloma humano. O preservativo não é uma proteção absoluta. Aliás, não é contra quase nenhuma doença sexualmente transmissível. Né? É um paliativo, útil em alguns casos, mas não é 100% garantido. Eu não me arriscaria e nem arriscaria a vida dos meus filhos. E eu perguntaria, inclusive, para alguns educadores e médicos, né, que recomendam isso, o próprio governo, né, que faz campanhas na época do carnaval e tal, se eles se arriscariam, né, sabendo que o parceiro está contaminado. Eu tenho minhas dúvidas. É um jogo né? da sorte, né? Joga uma roleta russa. Roleta né? russa. E como eu disse, o HPV, ele, de modo especial, é transmitido de outras maneiras. A incidência maior, cada vez maior, de câncer bucal e de garganta, sexo oral com pessoas contaminadas por HPV. Então a coisa está ficando realmente muito complicada. 80% das mulheres que tiveram algum tipo de envolvimento sexual contrairão HPV. 80%. 70% dos homens também. Como nem sempre se manifesta de alguma forma visível, ele vai sendo transmitido aí de forma, assim, é uma situação muito complicada. Daí porque o governo admite que, já que o povo não vai se abster, o jeito é vacinar. E por que com 10 anos? Porque ele sabe que o sexo é cada vez mais precoce, a iniciação sexual. A própria vacinação do HPV me mostra que o governo e as autoridades admitem que a coisa saiu do controle. É um reconhecimento de que as coisas andam fora do controle, né? E na verdade é uma mídia, me perdoe a palavra, né? Mas é uma hipocrisia. É uma palavra dura, né? Mas não tem outra. É uma hipocrisia, né? Porque assim como os telejornais se espantam, né? Com, olha, cada vez mais jovens, adolescentes, né? Fazendo... Sabia que a cirurgia a cirurgia mais praticada no SUS hoje é a curetagem por abortos mal feitos? É uma coisa absurda isso, né? Então, aí a mídia, os telejornais, os jornais se espantam com isso, os jornalistas se espantam, né? Olha só que coisa alarmante, gravidez precoce e doenças cada vez mais contaminando as pessoas, mas a mesma mídia vai veicular depois um estilo de vida desregrado, promíscuo. E vai dizer que no carnaval, olha, faça festa, desde que você use uma fina proteção de látex. Isso é hipocrisia, né? Você põe a sua vida dependente de um pedacinho de látex. Exatamente. Fininho, sem nenhuma garantia. E já, né, vem assim, não é 100% garantido, já vou te avisando. Você pode vir, sim, a ser vítima. Pensa comigo, é alguma coisa muito grave que está acontecendo à nossa volta. Bom, nós vamos finalizar. Você ia comentar? Uma coisinha só. Por favor. Deixa eu fazer uma comparação aqui para o nosso telespectador. Compara aí antes telespectador. da gente ir para o intervalo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, sabendo que haveria uma chance em 4 de levar um raio na cabeça durante uma tempestade, você sairia de casa? Eu não sairia mesmo. Nem eu. Mas sabe, Darleide, aqui diz o seguinte, que se a pessoa escolher fazer sexo fora do casamento durante a adolescência, o risco é exatamente esse, 25%. Uma chance em 4 de contrair HPV ou uma outra doença venérea, sexualmente transmissível. Eu não queria
correr esse risco realmente. Mas, Michel, se ele é meu amigo lá na escola, meu amiguinho, gosto tanto dele, eu acho que ele é o homem da minha vida, adolescente. Você conhece homem o histórico, da minha vida. né, dessa pessoa? E outra, repito, o problema não é só físico, não é só de doenças, né, vírus ou bactérias. Não se esqueça do problema emocional, das cicatrizes que ficam na alma, no coração, né? A pessoa pode até não ser contaminada, mas aquela marca vai acompanhá-la possivelmente por toda a vida. Então, junte todos esses argumentos aí e faça escolhas inteligentes, né? Vale a pena esperar realmente. Esses argumentos eles servem para todas as idades, mas a gente não pode negar que o adolescente é muito mais suscetível. Sem dúvida. Por toda a imaturidade do próprio corpo, que ainda está em desenvolvimento, ainda há uma maturidade sexual acontecendo, é alguma coisa mais delicada ainda falar para os jovens, é muito delicado e necessário, mas para os adolescentes, para os pais. Deixa eu aproveitar os pais que estão nos assistindo agora. Cuidado, às vezes os pais ficam muito assustados em como vai tocar num tema como este, falar de sexualidade, olha meu filho, minha filha, etc. Isso causa um certo desconforto, porque falar de sexualidade, de sexo é desconfortável, principalmente entre pais e filhos, quando isso não é um hábito em família, quando eles não cresceram ouvindo do tema com mais fluidez, com mais delicadeza dentro de casa. Então, se torna truncada essa conversa. Mas precisa acompanhar mais de perto. Tem filhos pequenos? Vai acompanhando aos poucos, vai respondendo aos poucos as perguntas, vai trazendo à tona algumas temáticas que precisam ser trabalhadas em família, porque se você não cuida dentro de casa, lá fora ninguém vai cuidar dos seus filhos. No máximo, a informação que tem lá fora é a respeito do uso da camisinha, é a respeito de uma vacina que precisa ser tomada, é a respeito de evitar simplesmente as doenças sexualmente transmissíveis. Mas será que a escola, será que outros, que terceiros, mesmo excelentes educadores, é o papel deles fazer, orientar, trazer à luz a verdade das quebras emocionais, das distorções do pensamento, das dificuldades que os psicólogos veem em clínica, os médicos acompanham em consultório, os pesquisadores acompanham e trazem em forma de número uma realidade? Vamos evitar essa situação, a começar na nossa casa. Ok, Michelson? Darleide, na verdade, é uma irresponsabilidade, né? Não só as autoridades, mas principalmente os pais, não tratarem desse assunto. Porque estão expondo os filhos deliberadamente a uma situação muito perigosa. Eu vou te mencionar mais um exemplo aqui que prova realmente que a maturidade tem época, momento certo, né? A adolescente ali, a menina e tal, o revestimento interno do seu útero e vagina, ele conta com células chamadas células colunares, que com o tempo, até os 21 anos por ali, 25 anos, vai sendo recoberto por células epiteliais escamosas. As células colunares presentes na adolescência são como quase uma esponja. Elas são 80% mais permeáveis, mais suscetíveis, por exemplo, à invasão de vírus, bactérias, contaminações. Quando o revestimento interno da vagina e do útero, do colo, ele é protegido pelas células epiteliais escamosas, elas são como uma barreira e elas ajudam a impedir realmente as contaminações. Você percebeu a coincidência aqui agora? Lembra quando eu falei do lóbulo pré-frontal? Qual era a idade? 21 anos. 21 anos. Qual é a maturidade? Qual é a idade em que a mulher está, digamos assim, madura do ponto de vista do revestimento interno da vagina e do útero? Por volta dos 20 anos também. Será que é coincidência? Ou é design inteligente? Ou é planejamento de Deus? Não é? Do ponto de vista fisiológico e mental, há uma convergência aqui. A mulher, né, ela está preparada realmente somente quando está madura ali, com essa idade, por volta dessa idade. A partir dessa idade, quem Exatamente. sabe, é a então, natureza os pais, sabendo revelando disso, algo, né? Exato. Os pais, conhecedores disso, têm a obrigação, né, de pais de tocar no assunto, orientar e explicar para os jovens, adolescentes e pré-adolescentes de que a situação não é tão simples, né? E que eles precisam levar em conta tanto a Bíblia quanto a ciência, a menos que queiram sofrer. Eu lembro que quando a doutora Rosana Alves, que é neurocientista, participava aqui com a gente no Sem Tabus, ela trouxe à luz essa informação a respeito do amadurecimento da amígdala cerebral. Sempre que eu falo amígdala, já quero falar cerebral, pelo amor de Deus, cerebral. Trava-língua. Amígdala cerebral. E assim, foi uma surpresa, porque muitos não se davam conta de que há um tempo em que uma parte do cérebro ainda é imatura para tomada de decisões, e agora você traz uma nova informação a respeito que o aparelho reprodutor feminino, ele
entra na sua fase de maturidade e completude por volta dos 20 anos. Realmente, quem sabe, como eu disse agora há pouco, pode ser a natureza dando uma dica para a gente de que alguma coisa precisa ser refreada pela nossa decisão e a partir de uma espera, com paciência, a gente é mais feliz. Intervalo e já voltamos. E já volta, okay, Michelson, para continuar a conversa. Até já. Estou gostando tanto da conversa de hoje, do Sem Tabus de hoje, com a presença do jornalista Michelson Borges. E visita o blog do Michelson Borges. Você tem muita coisa lá para você aprender. Criacionismo.com.br, criacionismo.com.br. Ele é autor de 4 livros lançados e publicados pela Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Ali você encontra os livros de autoria do Michelson Borges, inclusive Nos Bastidores da Mídia, Porque Creio. O que mais? A História da Vida. A História da Vida. E o mais recente? Que é A Descoberta. Na verdade, tem uma coleção também de paradidáticos lá, né? Para crianças, né? Fica também aqui o convite para conhecer. Grandes Impérios e Civilizações. Bondade sua. Ô, Michelson, no bloco anterior você me falou a respeito, nos trouxe aqui de um livro, a informação a partir do livro A Verdade Nua e Crua. Sim, de Josh McDowell. Isso. E você, então, trouxe algumas questões ali muito bem colocadas pelo autor. Eu acho que o telespectador percebeu no bloco anterior que geralmente a mulher sai em desvantagem, né? Verdade. Ela é a mais afetada. Então, fica aqui, né, o desafio para a mulher realmente ter força moral para dizer não, porque ela vai pagar preços mais altos, tanto no que diz respeito a uma gravidez indesejada, quanto a doenças também, né? E fica aqui também um alerta para os homens, porque se você quer ser um homem com H maiúsculo, você tem que ter a responsabilidade de proteger as mulheres, não é? Não se aproveitar, né? Proteger a mulher com quem você se relaciona, não é? E por que não também ser homem com H maiúsculo, né? E pensar no próximo, né? E não prejudicá-la para um relacionamento dela no futuro, não é? Então fica aqui essa ponderação, né? A mulher tem que pensar seriamente nas consequências do prazer pelo prazer, porque ela sofre as consequências, e um homem digno jamais vai expor a mulher que ele ama a doenças que podem acabar com a vida dela. Talvez esteja aí nesse aspecto o momento de você mostrar realmente se é macho de verdade, né? Ser macho porque fica com muitas meninas, porque é o garanhão da turma, porque não sei o quê. Isso é tão medíocre, é tão leviano que não condiz com essa tua beleza física, esse teu porte, esse músculo todo e esse cara de que, sabe, que é bem visto pela turma. Se você desrespeita a vida humana, meu querido, que dó, né? É grave, né? Bom, e as histórias? Vamos às histórias. No capítulo 13, o Josh, ele menciona 2 histórias que eu achei assim bastante ilustrativas e tristes, né? A primeira é de uma menina que foi sexualmente ativa durante o ensino médio, nunca apresentou sintomas de DST, isso pode acontecer, é frequente, né? Embora tenha, e nunca fez exames por causa disso também. Vários anos depois, ela encontrou o homem dos sonhos da vida dela, né? É com esse que eu quero casar, ela pensou. Eles se casaram, tentaram começar uma família, mas ela não conseguia engravidar. Quando foi ao médico, finalmente, ela descobriu que tinha DIP, que é a doença inflamatória pélvica. E aí o que aconteceu? A causa é clamídia, né? Teve que voltar para casa e vergonhosamente contar para o marido a origem desse problema e eles nunca puderam ter filhos. Consequências, não é? Lembra o que eu falei? Somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências, não é? Essa aqui é uma consequência. E a outra história é de um rapaz que perdeu a virgindade aos 15 anos, são histórias reais, com uma garota que ele pensava amar, mas com 15 anos o lóbulo pré-frontal não está tão desenvolvido, lembra disso? E aí o que acontece? O sistema límbico toma conta, a pessoa vai nas emoções e não tem assim aquele discernimento, porque amor não é só emoção. Amor também é algo que tem que ver com princípios, com decisões racionais, né? E ele achava que amava, se entregou, enfim. 10 anos depois, aí sim, já maduro, ele finalmente descobriu o amor verdadeiro ao encontrar a mulher da sua vida. Casaram-se, ela se casou virgem, após vários anos de casados,
a esposa descobriu que estava com câncer do colo do útero. Causado por quê? HPV. Que o marido transmitiu para ela, embora ele não soubesse que tinha, né? E aí o que acontece? Ela escolheu, embora ela tenha escolhido esperar, foi forçada a pagar um alto preço porque ele não esperou. São histórias realmente muito tristes, né? Então eu diria assim, se você quer garantir um bom casamento, isso também faz parte, né? As decisões, as escolhas, os atos, né? As atitudes assumidas na adolescência, na juventude, vão determinar em grande medida esse tipo de situação, né? Um bom casamento ou uma situação saudável. Claro que nem todos, né, vão ter esse dissabor, mas alguns terão. Mas também é claro que, observando duas histórias exemplo como estas, nós podemos imaginar o tipo de sofrimento emocional, psicológico que isso repercutiu, né, trouxe como repercussão na vida das pessoas envolvidas. Você sabe que adolescente, jovem, é muito perspicaz e já vai assim bem na jugular e diz assim, ó, vocês estão aí meio que fazendo terrorzinho, vem com terrorismo não, basta se prevenir. Ah, vocês também estão falando aí que camisinha, não... Mas não é bem assim. Eu acredito que, tá, e... psicologicamente, mentalmente, qual é o resultado, qual é o problema? Tá bom, vá aqui. Então vamos partir do pressuposto que a camisinha protege todos os casos do ponto de vista físico, né? Isso. Ok. Só que os autores ali do livro mencionam também esses aspectos mentais, psicológicos, né? Por exemplo, adolescentes sexualmente ativas, agora se refere às meninas, né? São 300% mais suscetíveis, propensas ao suicídio. Isso são estatísticas, né? E dizem que números não mentem, né? Não mentem, né? Quase nunca. Mas, enfim, eu confio nessa pesquisa. Meninos sexualmente ativos, na adolescência, qual será o percentual? 700% mais propensos ao suicídio do que os rapazes que esperam. Outro número interessante, tristemente interessante, né? Mais de 25% das meninas, um quarto, sexualmente ativas entre 14 e 17 anos, disseram que se sentem deprimidas comparadas com apenas 7,7% das virgens. Olha a diferença, de 25% para 7%. Alguma coisa aqui deve chamar a atenção de quem duvida da questão, pelo menos da questão física, né? E outro, aproximadamente 2/3 dos adolescentes que fizeram sexo dizem que desejariam ter esperado. Se algo tão bom, né? Se como a mídia apregou aí, né, e tanto insiste que, não, vá lá, é uma experiência e tal. Se é assim tão interessante, se a virgindade é um detalhe, né, por que 2/3 dos jovens que praticaram ou que perderam a virgindade cedo gostariam de ter voltado atrás? O que acontece, não é? E os autores falam assim, que a culpa de ter cedido algo que não pode ser recuperado pode durar mais do que qualquer outra consequência. Ok. Michelson, diante dessas verdades reveladas por números, pesquisas, de pessoas que nem estão fazendo uma proposta exclusivamente religiosa o tempo inteiro, aliás, o pesquisador não deveria ou não deve ir a campo fazer uma pesquisa partindo de um pressuposto religioso, porque ele vai ter que voltar com o que a realidade mostrou. Dados, né? Então, não é simplesmente uma questão de fé numa palavra, se ela não for concreta, então não serve na pesquisa como dado, não é aceita como dado concreto. Mas, de um modo geral, aqui no Sem Tabus, nós sempre estamos lidando com o tema sexualidade e fé. Sexualidade, religiosidade, Bíblia. O que tem... sexo combina com religião mesmo? Nós estamos certos aqui no caminho? Darlene, você está falando com uma pessoa que já foi cética. Sério, né? Eu fui darwinista e para me tornar um criacionista, isso foi na base de muito estudo, muita comparação, muita pesquisa, né? Levei alguns anos nessa luta mental. E hoje eu tenho meus princípios bem estabelecidos e eu quero dizer que não foi com base puramente no estudo da Bíblia. Porque inicialmente eu não aceitava só essa argumentação. Eu queria algo científico. E eu me tornei um cristão, criacionista, mas não perdi essa veia cética não, viu? Eu gosto de questionar as coisas, gosto de ir atrás de informações realmente concretas, né? Por isso que eu falei, os números nunca mentem. Não é bem assim, às vezes as pesquisas podem ser maquiadas também. Manipuladas. Aquilo que eu apresentei aqui, eu creio ser realmente pesquisas bem estabelecidas. Os autores mostram referências de publicações científicas com revisão por pares, que nem sempre também são garantia absoluta, né? Mas dá um rumo interessante. Então, assim, hoje eu fico feliz em perceber que tanto no campo do criacionismo quanto no campo da sexualidade, quanto mais eu pesquiso aquilo que a ciência afirma com respeito a esses temas, mais eu creio na Bíblia. Porque ela se antecipou em milênios, né? Em séculos, a própria pesquisa científica, não é? E uma coisa é você ter hipóteses
baseadas em filosofias, como é o caso do naturalismo filosófico e tal, e outra é você ter a ciência experimental, que é aquela do laboratório, do campo, em que você sua a camisa e levanta dados reais, não é? E fundamenta a sua tese em cima desses dados, né? Essa ciência, via de regra, está de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito interessante. E quando você me pergunta, será que Bíblia combina com sexo? Para a mentalidade deturpada desses dias em que vivemos, para alguns que têm esse tipo de mentalidade, pode ser que não. Porque eles não conseguem mais juntar as coisas. Mas para aquele que conhece, né, os padrões bíblicos, ou que Deus estabeleceu para a sexualidade humana, é perfeitamente possível conciliar Bíblia e sexo. Claro que sim, né? O padrão de Deus para a humanidade está lá no Gênesis. Os primeiros capítulos da Bíblia, né, estabelecem a dieta correta, estabelecem o casamento correto. Deus criou Adão e Eva e casou os dois, um homem e uma mulher, num contexto de monogamia, heterossexualidade, não é, e fidelidade. Esse é o casamento. E, inclusive, aqui dá a sequência que traz a real felicidade. Em Gênesis capítulo 2, versos 23 e 24, Moisés escreveu o seguinte, registrou as palavras de Deus, né? Disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você percebeu a sequência aqui? No caso, fatores que, sim, se forem invertidos, alteram o produto, né? Verdade. Primeiro ponto, deixa pai e mãe. Maturidade. Lóbulo frontal amadurece lá pelos 20 anos, né? Não estou estabelecendo data para casamento aqui, né? Mas é uma época, né, interessante. Deixa pai e mãe. Segundo, une-se a mulher. Esse é o casamento. Primeiro, há uma união, há um contrato, é seriedade a coisa. Vamos testar, vamos ver se dá certo. Não, você está assumindo, você é homem, você é mulher, com M e H maiúsculos, né? Então há um contrato, um casamento. E finalmente, terceiro ponto, torna-se uma só carne. Aí sim a sexualidade, o sexo praticado ali, né, nesse contexto. Inverter essa ordem só traz problemas. E eu espero que com os números apresentados aqui, com os dados apresentados aqui, nós tenhamos provado isso aqui, né? Maturidade, compromisso, sexo. Esta é a ordem perfeita. E sabe um detalhe interessante, Darleide? Alguns acham que uma só carne é só poesia, mas não é. Tem algo mais aqui, né? Tornar-se uma só carne. E eu descobri isso quando li um artigo do Dr. Fadel Basile, na Revista Adventista, de julho de 95, 1995. Ele explica ali o seguinte, que, como já é sabido, né? O homem não nasce com suas células germinativas. Ele passa a produzi-las na adolescência. Então, o corpo do homem identifica aquilo como um corpo estranho. O que é isso? O que apareceu aqui agora, né? Células sexuais que não havia. E ele, então, desenvolve uma resposta imunológica contra aquelas células. Olha que coisa. É autoimune, né? Ele tenta expulsar aquilo ali. Só que, como ele vai produzir isso constantemente, células sexuais, o corpo acaba tendo que ter uma tolerância imunológica. Ele aceita aquilo. Porque não tem jeito, vai acompanhar até o fim da vida. Bom, quando a mulher passa a ter relações sexuais com o homem, com o seu marido, eu quero partir desse princípio, né? Ela vai inicialmente também desenvolver uma resposta imunológica, porque aquelas células que penetraram em seu organismo não são dela. Então ela vai tentar expulsar aquilo. Os anticorpos vão tentar destruir aquilo. Mas, como a relação vai ser continuada, ela desenvolve também uma resposta de tolerância imunológica. Ou seja, os dois, durante o resto da vida, vão ter circulando em seu sangue anticorpos iguais. Então, nesse aspecto bioquímico, eles são mesmo uma só carne. É maravilhoso isso, né? Não é só poesia. Deus é um cientista, né? E ele desenvolveu esse tipo de identificação também entre homem e mulher. Alguns conselhos bíblicos também que nós podemos levar em conta. Eu estou aqui só lembrando, Michel, inclusive, que quando, por exemplo, um casal tem muito tempo junto, se eles se beijam com frequência, beijos na boca, eles também têm as mesmas bactérias. Então, assim, de uma coisa bem simplista, uma troca, né? Só para você ter uma ideia de que esse estar junto é, de fato, até as bactériazinhas, minha gente, um é do outro. É fantástico, né? Eu creio realmente numa relação eterna, né? Eu digo para minha esposa e para a Débora, né, que eu quero ser casado com ela para o resto da minha eternidade. Né? Nós somos marido e mulher para sempre. Né? E há realmente uma relação, e quanto mais os anos passam, eu sou casado há 17 anos, né? Eu posso dizer assim que hoje eu me sinto muito mais ligado a ela ainda e mais feliz do que quando nos casamos. Que foi muito bom. Claro, né? imagina. Quanto mais o tempo passa, mais fica intenso. Depois que você ficou junto tanto tempo, eu já tenho 21 anos de casada, se imaginar
sabe, de olhar do lado um dia e ver uma outra pessoa começando tudo de novo, dá um desespero, dá uma agonia. Que diferença tem você conhecer alguém há 21 anos, 30 anos, 17 anos? É uma história e o seu corpo responde junto com o outro. Imagina a mucosa bucal ser igual à mucosa do outro, o que circula no corpo de um, os anticorpos de um com o outro. Que coisa linda, isso é coisa de Deus. E isso é para confirmar essa verdade, essa palavra, que, como bem disse o Michelson, é mais do que poesia, um só corpo e uma só carne. Que bonito, Michelson. Embora você não perca a sua individualidade, não é isso que se espera de um casamento, né? A gente tem uma ligação tão intensa que, assim, eu experimento isso, né? Minha esposa está lá em Tatuí, eu estou aqui agora em Jacareí, né? Gravando esse programa, participando desse programa. E há uma separação aí de 200 quilômetros, mas a saudade, né, já começa a agir ali, né? E eu creio que Deus criou isso aí, né? Se a gente vive o plano de Deus para o matrimônio, para a sexualidade, a gente pode experimentar tudo isso. De outra forma, não. E você e a Débora têm uma história bem bonita. Um dia eu vou fazer a história de vocês ser conhecida aqui no Sem Tabus ou lá no consultório de família. Eles têm uma história de amor muito bonita. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus faz essas coisas também, né, Michelson? E para finalizar o programa... Eu queria deixar aqui mais alguns conselhos da Bíblia, então, né, já que falamos de Bíblia, né? Por exemplo, Efésios 5:25, né? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Primeiro mandamento, né, assim, eu acho que o mais importante para os casais é o amor. Porque ele tem que ser a base de todos os relacionamentos, não só entre marido e mulher, não é? Mas a ordem aqui é para os maridos. E eu penso assim, aqui é um imperativo, né? Deus não fala assim, ó, tenta amar sua esposa, faz uma forcinha. Não, é uma ordem. Amai, isso é imperativo. Quando Deus manda, Ele capacita. E eu penso assim, olha, você que está nos ouvindo, você que é marido, né? Você pode muito bem pedir para Deus assim, Senhor, me ajuda a amar mais a minha esposa. E você acha que Deus não vai ouvir uma oração desse tipo? Ele que é a fonte do amor, não é? Se Ele manda, Ele capacita. Provérbios 5:18-19, um texto que eu acho muito interessante, diz assim, alegre-se com a esposa da sua juventude, com aquela com quem você se casou, né? Gazela amorosa, você pode atualizar aqui os elogios, né? Gazela hoje não pega bem. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e o embriaguem sempre com os carinhos dela. Olha a ocitocina, olha a dopamina aqui. O que Salomão está mandando é a gente se embriagar com o cônjuge, né? E o que é interessante, né? Alguns pensam assim que sexo é só para procriação. Cantares de Salomão não menciona uma vez filhos. Então, inicialmente, o sexo é para o prazer mesmo do casal, um presente de Deus. Os filhos são uma bênção adicional, né? E aqui menciona também, por exemplo, a alegria. Alegra-te com ela, né? Segundo, elogie sua esposa. Hoje é gatinha, não sei, né? Tem os... Cada um tem o seu jeito, né? O prazer físico é abençoado por Deus, né? Que os seios de sua esposa te saciem. E embriaga-te. Isso é vício, mas é o vício que Deus abençoa, né? É dopamina ali em cargas cavalares, né, no cérebro. E outra coisa, né, não se esqueça de que, como eu falei outra vez, para produzir ocitocina é preciso pelo menos um abraço por dia. Pelo menos. Abrace mais a sua esposa, abrace mais o seu esposo, né? Manifeste carinho, não é? E Cantares, ele reforça isso, Cantares 2:6. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Olha que lindo, né? A Bíblia, ela apresenta, né? Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, Eclesiastes 9:9. Enfim, há tantos textos lindos assim que mostram que é plano de Deus, que o casal seja íntimo, desfrute dessa bênção que é o matrimônio, não é? E seja feliz. E eu estou aqui pensando que eu devo fazer o quanto antes um programa só sobre o livro de Cantares. Esse livro bíblico que está ali entre os 66 livros da Bíblia, que vem trazer o amor romântico de uma maneira tão bonita e que ainda causa alguma estranheza para alguns religiosos, inclusive. Mas o livro de Cantares é um grande sem tabus no meio da palavra de Deus. Exatamente. Então eu vou prometendo aqui essa sugestão que já estou planejando há algum tempo e agora o Michelson me faz lembrar isso novamente. Mas, amado, muito obrigada por ter vindo aqui ao programa. Vai voltar outras vezes, também, viu? Foi um prazer. Que Deus te abençoe. Continue escrevendo muito e trabalhando muito e fazendo muito, porque muita gente precisa saber mais, justamente aquela informação de confiança de gente que se compromete com a verdade como você. Amados, um beijo, até a semana que vem, que Deus abençoe a vocês, bom descanso àqueles que vão descansar agora, bons sonhos e que amanhã seja um novo dia, cheio de boa vontade, cheio de quereres, cheio de fazer acontecer para a sua vida aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que nós cremos ser a vontade de Deus. Que vá bem você, a sua vida, a sua família e tudo que te pertence. Um beijo e até semana que vem.